Eu vou puxar rapidinho aqui, até para você dar uma respirada. Acho que primeiro eu fiz uma introdução bem breve ali no outro papo, né, do motivo da gente estar fazendo esse webinar durante essa semana com pessoas que estão tão imersas no tema, né, de regulação. A gente está aqui construindo um guia muito focado em regulação, não só para o Brasil e América Latina, mas, óbvio, a gente dá uma pincelada ali também no que está acontecendo fora do nosso país, mas muito pelo motivo de ser um assunto que, ao mesmo tempo que as empresas estão sendo construídas, a legislação está andando, né? Não dá para a gente esperar o que está acontecendo. E você esteve presente num dos nossos eventos, lá na Indicator Capital, e o seu painel deixou todo mundo vidrado. E aí, quando eu fui procurar o seu LinkedIn para pegar as informações, para a gente fazer as divulgações, eu fiquei impressionada com o tamanho do seu currículo. Assim, sinistra, muito, muito incrível ver uma mulher tão potente quanto você. Eu acho que a gente está aqui muito imersa, né, num ambiente que, às vezes, majoritariamente está ocupado por homens, então eu tenho muito orgulho de estar com a Luana do nosso time, com a Nath do nosso time. Acho que todas nós aqui, até dado modo, temos um papel não só de liderança dentro da Lumix, não só no quesito de, acho que divulgar mais, né, os temas que são temas técnicos, que a gente tenta quebrar eles, né, em formatos educativos para chegar em mais pessoas, para chegar em outras empresas, mas acho que tem esse papel, acho que também de inspirar outras mulheres a estar liderando isso, né, a estar construindo isso no Brasil. Então, a gente teve um papo super legal com o Dani agora, super referência, e você vai dar continuidade a isso. Então, estou muito feliz de você poder participar, de você ter tempo para estar aqui com a gente. E vou passar a bola para a Nath, ela vai fazer sua apresentação. Eu vou colocar aqui, assim como eu fiz com o Daniel, os links do LinkedIn, né? Se você tiver, à medida que você for falando, se tiver alguma publicação tua, a gente vai jogando aqui também para que as pessoas possam se conectar com você. Ao final dessa conversa, nos 15, 20 minutinhos finais, dependendo de como que vai acontecer aqui, a gente tem um tempinho para perguntas. Essas perguntas, por mais que esse papo fique gravado, dependendo do nível das perguntas, né, se for uma pergunta mais sensível, a gente não vai disponibilizar essa interação. Então, tudo que for falado dentro do script, certo, e tudo que for gravado com interação de outras pessoas, a gente evita até para criar um ambiente muito mais colaborativo, seguro, para que as pessoas possam conversar, né, sem restrições, tirar dúvidas, e tem gente que não gosta de aparecer, e está tudo certo. Então, depois a gente vai mapear isso e entregar isso super bem para vocês também. Então, a ideia é essa, que a gente possa tirar dúvidas, colaborar e construir um documento ainda mais claro e ainda mais educativo para todos os líderes de mercado que estão esbarrando com esse tema, tá? É isso, Nath, a bola está com você agora. Boa, Mandinha, obrigada aí pela introdução. Obrigada, Alessandra, por ter aceitado esse convite. A gente abordou anteriormente aspectos a nível tributário, e agora eu queria falar sobre aspectos principalmente a nível regulatório, e como especificamente o regulador ele está enxergando o avanço, né, desse mercado que, como toda tecnologia, cresce e evolui e se dinamiza de uma forma muito veloz. É difícil, acho que o direito sempre ele fica um pouco atrás, ele tenta ali caminhar e evoluir ao passo que a tecnologia evolui, mas eles sempre ficam alguns passos para trás. E é um desafio a gente tentar olhar o direito e as regras que a gente tem, o arcabouço jurídico como um todo, e tentar encaixar algumas peças. E aí, para ajudar a gente a encaixar essas peças, hoje quem vai falar com a gente é a Alessandra. A Alessandra, fazendo aí um apanhado, como a Amanda falou, do currículo dela, ela já tem 12 anos de experiência, atua nesse mercado de regulação bancária, fintech e criptoeconomia, e participa de diversos hubs de inovação, de labs de inovação tecnológica / financeira, junto ao Banco Central, junto à CVM, tem uma participação muito ligada aí nesse ambiente regulatório, e aí é uma pessoa, a melhor pessoa para falar sobre esses aspectos intrínsecos aí com a gente. Alessandra,
Muito obrigada novamente pelo convite. Vou passar a bola para você se apresentar um pouquinho, preencher um pouco mais sobre a sua trajetória, a sua carreira nesse mercado, que é admirável, e também falar um pouco como a Alessandra começou nesse mercado de ativos digitais e por que surgiu essa paixão. Bom, primeiramente, Amanda, Nath, obrigada pelas gentis palavras, obrigada pelo convite para vir aqui conversar com vocês. De fato, eu sou advogada, né, aqui no Brasil, e também acadêmica no Brasil e fora, então eu consegui fazer... Estou tentando, né, a gente está sempre tentando, mas por enquanto é a fórmula mágica de juntar o estudo, a academia com a prática, né, e nunca é uma junção muito óbvia. E eu comecei nesse mercado, né, acho que já conta um pouco da minha trajetória. Quando eu era estagiária, estava me formando, eu trabalhava num escritório grande, e aí veio uns estrangeiros querendo fazer empréstimo online. Não tinha CCB eletrônica, não se falava em Bitcoin no Brasil, mal é mais falava em Bitcoin no resto do mundo, eu tô falando isso em 2011. E aí eu estava para me formar, o meu chefe na época falou, seu primeiro caso, vai brincar disso. Ninguém sabia o que ia acontecer, o mundo estava focado no mercado de cartões, porque as discussões que a gente está tendo agora sobre cripto, na época, eles estavam tendo sobre a lei de 12865, que é a lei de pagamentos, e toda a regulamentação do mercado de cartões. Então, estava todo mundo muito focado naquilo, e veio os estrangeiros querendo fazer tudo online. Tá, volta do que estamos falando, né? E era tudo online, realmente, sem papel, assinatura eletrônica, todas as discussões que vieram disso, numa época em que você tinha que ir no banco abrir conta com a cópia do seu documento. Então, eu comecei a minha carreira trabalhando com tudo que era de instituição financeira, CVM, regulação para os grandes, e com esse primeiro projeto, olhando para tecnologia, quando não se falava fintech, nada disso era moda. E aí, uma vez que você entra com o pé, você já cai de cabeça, né? Então, eu comecei a ler, comecei a me envolver com crowdfunding, que também a regulamentação não tinha funcionado, a CVM estava tentando entender o que fazia, acabei conhecendo um pessoal, eu nem me lembro como, acho que foi amigo de amigo que vai te apresentando, né? E aí eu conheci uma das primeiras plataformas de crowdfunding que estava tendo as discussões que a gente estava tendo via escritório no Banco Central sobre operações online, na CVM. Em algum momento, você começa a pesquisar, eu sempre tive esse viés acadêmico, eu me deparei com um livro explicando o que era o Bitcoin e o paper do Satoshi. Aí eu me lembro até hoje, eu entrei na sala do sócio e falei, olha isso aqui, é muito legal, a gente tem que falar com isso. Aí a reação, né, tô falando 2011, 2012, a gente é escritório sério, não se fala sobre isso, volta e vai trabalhar. De um jeito gentil, brincalhão, tal, mas não falamos sobre isso. A gente está aí 13, 14 anos depois disso, não tem um escritório grande no mundo que não tenha um departamento de ativos virtuais, cripto, blockchain, etc. Então, assim, é muito interessante. Então, eu acabei, quando veio os primeiros clientes, as primeiras perguntas, nossa, aquela pessoa já tinha falado sobre isso, vamos falar mais sobre isso? E aí foram caindo comigo esses temas. E aí você já está envolvido em tecnologia, e, de novo, em paralelo, tinha-se tubos de trabalho em mercado de cartões. E que eu tinha que fazer também, porque eu fazia os casos que eu brincava, os casos legais e os casos que eu tinha que fazer, né? Porque é o que dá dinheiro e o trabalhar com o empreendedor e torcer para dar certo. E aí eu comecei a me envolver, sempre na inovação. E aí você começa a se envolver com o regulador, trabalha com a regra, ajudei a escrever a regra de crowdfunding, ajudei a trabalhar na regra das fintechs de crédito, a alteração da regra para abrir conta por meio eletrônico. E aí você vai aprendendo também a conversar com o regulador, né? E aí, nesse meio tempo, eu fui estudar fora, trabalhei nos Estados Unidos, estudei um tempo, e aqui no Brasil a gente estava trabalhando com regulamentação de sandbox regulatório. Então, hoje a gente tem, né, o LIFT, tem o sandbox regulatório na CVM, naquela época era uma ideia que a CVM que começou olhando para o que se fazia na Inglaterra e Singapura. E aí eu acabei engatando um doutorado nos Estados Unidos para tratar sobre sandbox regulatório lá. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei já muito mais madura, virei sócia do escritório e comecei a desenvolver essa prática tocando o doutorado lá nos Estados Unidos. E agora eu estou numa fase aí, uma prática sólida no escritório, eu tomei uma decisão que eu queria expandir mais do que só a prática no Brasil. Então, eu estou num momento, como a Nath já sabe, né, mas aqui algumas pessoas já me conhecem, então, um momento de migração de regulação Brasil para a regulação nesse mercado de inovação, cripto, inteligência artificial, financeiro,
global. Então, olhando para licenças fora do Brasil e trabalhando mais com múltiplas jurisdições. Então, é esse o movimento que eu estou fazendo, aí puxado um pouco pelo acadêmico. Então, vamos ter novidades aí nas próximas semanas, mas acho que, dando um spoiler, é esse o movimento que eu estou fazendo, que é uma decisão que eu entendo. A pessoa fala, você é sócio de escritório? Legal, mas eu sempre fui puxada na minha carreira pela academia e pela pesquisa, né? E hoje eu sinto que a academia, até nas discussões com o próprio Banco Central, e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, você precisa, muitas vezes, ter uma visão mais global, e eu estava sentindo que isso estava faltando, porque é bonito você estudar, legal, a gente estuda muito, faz pesquisa, conversa, pergunta, mas é diferente você ter uma experiência prática de lidar com várias licenças, vários reguladores, esse trabalho que a gente faz muito aqui, fazer com um viés mais global e tendo mais subsídios para comparar jurisdições. Então, é esse caminho que eu estou tomando agora, mas, enfim, é um processo ainda. Agora, vamos falar do Banco Central aqui no Brasil. Exato. E, assim, o Banco Central, não só o Banco Central, eu acho que todos os reguladores brasileiros, eles têm uma participação muito ativa na construção desse ambiente de ativos digitais. Eles estão extremamente abertos ao debate, a ouvir o mercado, não só quando a gente vê projetos de sandbox para teste, para diálogo, para conhecer essas novas tecnologias, testar novos modelos de negócio, mas também com consultas públicas para ouvir o mercado, estar aberto a críticas. Isso demonstra uma preocupação do regulador em ter ajustes e dar ao mercado uma regulação factível que seja realmente atenda às necessidades que são peculiares. Qual a sua visão, né, com relação à postura do Banco Central no Brasil? E se eles estão abertos assim à inovação, quais são as barreiras que eles estão enfrentando para regular o nosso setor? Porque muitas vezes é o que eu mencionei. Eu tenho a percepção que captura-se algumas regulações do mercado tradicional e tenta encaixar basicamente um quadrado num círculo. Só que tem especificidades, tem algumas peculiaridades, são muito próprias dos ativos virtuais. Então, qual a sua perspectiva, a sua visão, tendo trabalhado de forma tão próxima assim com o regulador? Acho que, para começar, o regulador brasileiro, ele tem uma postura que, quando a gente fala disso fora do Brasil, os reguladores, até os advogados falam, oi, sério? Porque é um nível de abertura hoje, né, que é uma coisa que você tem poucos paralelos no mundo, e é um dos motivos que a gente que trabalha aqui com o Brasil, a gente tem tanto a contribuir também em evolução de regulamentações em outros lugares, né? Mas, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi foi, você não pergunta para o Banco Central que você não sabe a resposta. Olha que interessante. Você não faz uma pergunta que você já não sabe a resposta. Então, eu lembro que eu era muito nova, eu falava, mas tá bom, então por que eu vou perguntar, né? Eu quero saber o que eu não sei a resposta ainda. Então, mas era um pouco da postura. Por quê? Se você toma um não, você toma um não. E esse não, o sim, ele não é vinculativo, mas o não é. Então, se ele te dá um sim na sua ideia, enfim, algo totalmente fora da caixinha, pode ser que depois ele analise novamente. Isso vale para qualquer regulador, tá? Não é só Banco Central. Banco Central, CVM, a agência, a ANPD, enfim, não importa onde a gente vai cair aqui, é o mesmo conceito. Se você vai lá numa conversa, apresenta uma nova ideia, você toma um sim, você tem uma indicação de como ele vai interpretar aquela nova ideia, mas não é vinculativo. Você não pode depois levantar a mão e falar, olha, o Banco Central, numa reunião no dia tal, me falou que eu podia fazer isso. Não. Mas se ele falar não, e você faz mesmo assim, você vai tomar um telefone e falar, pô, eu te falei que não era para fazer isso. Então, assim, e começa já a investigação. Então, o não é vinculativo, mas o sim nunca é. E isso vale até hoje, em regras gerais. Mas hoje a gente tem uma postura muito mais aberta, aonde você consegue fazer perguntas abertas. E o Banco Central, ele veio abrindo isso aconteceu, foi muito forte na regulamentação das fintechs de crédito, depois de Open Banking, PIX, e agora a gente está vendo, né, o ápice disso na regulação de ativos virtuais, né, porque foi a primeira vez que foi feito um questionário e aberto ao público, falou, olha, eu vou escrever uma regra, me conta o que vocês acham sobre esses temas, e eu vou formular a minha cabeça com base nas suas respostas.
Só que o que muita gente não sabe é que 2 anos antes daquela lista de perguntas da Consulta Pública 97, a gente já vinha conversando com o Banco Central e discutindo, levando casos e estudos para ajudar eles a formular as perguntas. E a expectativa era que viesse já uma minuta de norma. E aí eles chamaram uma reunião e falaram, olha, a gente sabe que tem que fazer a regra, mas não estamos prontos, porque entendemos que esse mercado é muito diferente do tradicional. Então, tem muitas coisas que nós precisamos entender se a nossa cabeça, comparando com o mercado tradicional e ali tentando encaixar a bola no quadrado, funciona ou não. E aí, muitas coisas não funcionaram, né? E foi um pouco da Consulta Pública 97. Então, a gente vê uma evolução muito grande do direcionamento das perguntas da Consulta 97 para o resultado aí das consultas 109, 110, 111, e para as conversas que a gente já está tendo durante o prazo das consultas e pós. Então, o regulador ele sempre vai ter aquela preocupação de risco sistêmico e do que ele consegue fazer, né? Então, assim, eu tenho limitações que a lei me dá e eu tenho um dever de proteger o sistema como um todo. Dado estes 2 assuntos, como que eu consigo tornar uma regulação inclusiva? Porque eles têm a gente vê, né, nas conversas, né, uma intenção muito clara de não travar o mercado, mas trazer segurança para o mercado, tanto para nós que já estamos atuando nisso aí há 10, 15 anos, quanto a pessoa que a partir do momento que você tem ali acesso a isso, na sua instituição financeira, que é algo regulado, que vem aquela imagem, é chancelado pelo Banco Central, é autorizado pelo Banco Central, qualquer pessoa que não tem esse acesso à informação, vai entender, não, então eu posso fazer isso. E existem riscos associados. E é aí que se perde um pouco os dispositivos na regra, né? Como que eu protejo algo que é novo, que a gente não sabe ainda como funciona, mas ao mesmo tempo eu deixo a inovação seguir. E como eles têm tratado, tem sido assim, consulta pública e chamando para conversar, né? Acho que um dos casos mais clássicos tem sido a discussão da carteira de limitação de autocarteira, na regulação que está ali comparando ao mercado de câmbio. Então, primeiro ponto ali, né, da 111, que acho que é a regra mais polêmica hoje, ele está incluindo o conceito de operações com certos ativos virtuais no mercado de câmbio, porque ele está fazendo um paralelo com as regras que ele conhece, que em alguns casos funcionam, em outros não, tá? Mas não está tratando isso e falando que são operações de câmbio. Então, existe ali, eu li muito sobre isso, né? E eu falei um pouco sobre isso em algumas entrevistas, algumas conversas, falando, não, é operação de câmbio, porque ele disse que é operação de câmbio. Não, ele não falou em nenhum momento na regra que é operação de câmbio. Ele falou que está incluído no mercado de câmbio, do mesmo jeito que inúmeras outras operações que não são câmbio puro também estão incluídas no mercado de câmbio. Então, já existe um pouco disso. E aí ele faz alguns paralelos. Alguns paralelos funcionam, outros nem tanto. E veio a limitação da transferência para a autocarteira. E a gente discutiu muito sobre isso com o regulador, né? Inclusive no evento que a gente conversou, que teve lá em Brasília há 2 semanas, se eu não me engano, que a ideia foi trazer, né? Você tem um PL sobre stablecoins, você tem uma regulação que está trazendo uma limitação que ninguém quer, e agora você tem um PL dizendo que não pode ter limitação à autocarteira. Então, você vem um Congresso tentando resolver um problema, dando um top-down no Banco Central, um Banco Central que tem um mandato de trazer um pouco de segurança para esse mercado, mas que não quer travar, e que no momento que soltou a regra, não tinha uma solução tecnológica para travar, e ainda não tinha informações suficientes de como isso funciona ou não. E você tem esses 2 órgãos ali, vão colocar batendo cabeça, eu mando, você não manda, eu faço, você desfaz. Isso gera um problema, né, de segurança jurídica mesmo. Então, você tem um regulador ali trabalhando há 5 anos numa regra, e aí vem uma lei querendo mudar o que ele está fazendo. Um descompasso. Uma outra lei deu o poder para ele fazer o que ele está fazendo agora. Então, isso gera um problema. Então, esse evento lá em Brasília, a ideia foi exatamente sentar e conversar e trazer alguns temas e algumas questões tecnológicas para mostrar para o Congresso e para o Banco Central, olha, nem você está certo, tá? Assim, vocês estão querendo ir para o caminho certo, mas do jeito que está indo não está funcionando, olhem para isso aqui e vejam como a gente do mercado, aí são vários players de mercado, podem ajudar. E uma das coisas, desculpa, Nath, vou só terminar.
Uma das coisas super interessantes que teve foi exatamente mostrar a tecnologia de identificação e trava de autocarteiras, que você pode fazer queima de certas stablecoins e reemitir, que isso já tem sido usado nos Estados Unidos e na Europa, principalmente no FBI nos Estados Unidos, investigações, que já tem colaborações com a polícia aqui no Brasil. Então, mostrando que essa segurança que eles estão tentando trazer pela trava, existem outros meios, sejam por políticas ou seja pela tecnologia, que você consegue ter muito mais segurança do que eu ir no banco e falar, me dá 2 malas de dinheiro de todo o dinheiro que eu tenho no banco. O banco pode até me notificar para o COAF, ele pode achar estranho, pode achar que eu sou louca, mas não vai falar não. Ele não tem o direito de falar, você não pode tirar o seu dinheiro e carregar numa mala. Ele pode falar, tem indício de lavagem de dinheiro, notificar a polícia, notificar o povo. Tem inúmeras coisas que ele pode fazer. Mas falar, não, você não pode. E aí, se eu tenho aquele ativo custodiado, e eu falo, eu quero botar na minha carteira, eu quero botar na minha mala de dinheiro. A regra está virando e falando, não, você não pode pôr na sua mala de dinheiro. Você cria ali uma distorção que é complicada. Então, quais são os outros meios de trazer essa segurança e essa prevenção à lavagem que no mercado tradicional já existe? Então, é um pouco dessas as discussões, que é com o regulador que olha e fala, entendi, vamos sentar e conversar? Vem aqui, me mostra mais essa tecnologia. Me mostra, deixa eu entender o que você está fazendo, porque se isso aqui funciona, isso funciona geral, eu não preciso ter uma limitação. Então, o que eles têm feito é, tragam soluções. Se vocês conseguirem me mostrar que existem soluções, eu vou criar uma regra agnóstica de tecnologia, que vai impor alguns requisitos, e eu não preciso da trava. Então, é uma postura, assim, eu já vi, faço pesquisa em várias jurisdições, trabalho aqui há muitos anos, realmente não temos precedentes de uma postura tão aberta do regulador, né? Como a gente está vendo agora na regulamentação das VASPs. Eu achei muito interessante esse descompasso que está acontecendo, e esse era um dos pontos que eu queria muito questionar você, porque eu vi que você participou em um dos painéis, conduzindo ali os trabalhos, os debates. Como que está ecoando? Porque, de um lado, a gente tem os reguladores, especialmente aí o Banco Central, trazendo uma normativa e trabalhando nisso. O DEREG está muito atuante nessa parte, o departamento que está cuidando disso. E o que motivou, basicamente, ali o legislador, nesse caso, a querer debater sobre, criar normas sobre... se a gente já tem aí o marco das criptomoedas que delegou, né, deixou aí para o decreto presidencial, e o decreto presidencial indicou que o responsável seria o Banco Central. Por que veio esse movimento? Existe alguma preocupação? Porque pelos debates que a gente vem acompanhando, entre o mercado, participantes do mercado, associações de classe, a gente percebe que o debate ele vem muito sedimentado no seguinte sentido. A gente viu o mercado de ativos digitais, e tratando especialmente de stablecoins, cresceu muito. Se você comparar de 2020, como veio a IN 1888 ali em 2019, o primeiro parâmetro a gente tem ali em 2020, e aí, se a gente comparar de 2020 para 2024, o que a gente teve de utilização e adoção de stablecoin é uma evolução muito grande. 3,5 vezes. A gente multiplica. É uma coisa absurda, né? Exato. Então, eu acho que o Banco Central, esse é um dos motivos pelos quais eles se atentaram, né, com esse fluxo financeiro acontecendo, e a preocupação também com combate ao terrorismo, lavagem de dinheiro, e todas as outras regras aí de conformidade que precisam ser observadas quando a gente está tratando dessa movimentação financeira. Tem alguma outra preocupação que você enxerga do legislador para querer atuar e ter um olhar, novamente, revisitar esse tópico? Vamos pensar assim, né? O Congresso, né, são os representantes da população, né? Então, enquanto o Banco Central ele tem um poder ali delegado, eles são servidores também, eles servem ao interesse público,
Mas quem dá o poder para ele e as limitações da atuação deles é o Congresso, que representa ali no final do dia a população, né? Então, é normal você ter uma lei e depois você ter, eventualmente, termos adicionados à lei, falando, olha, você não pode regular nesse sentido, ou a regulação tem que seguir este parâmetro ou outro. Qual é o problema? E antigamente as regulações, né, você pega a 4595, que é a lei do sistema bancário, que é mais antiga, ela é muito mais taxativa se comparada à lei do mercado de pagamentos. E qual é o problema de uma lei mais fechada num mercado que é muito dinâmico, tem muita tecnologia? O processo de alteração de uma lei legislativa é muito mais demorado. Então, quando você traz essa liberdade maior só com parâmetros principiológicos para o regulador, você tem um processo ali muito mais rápido de adaptação da regulação à tecnologia, porque primeiro vem a inovação e a regulação vai correndo atrás, né? A gente está sempre correndo atrás, não é a regulação que inventa. A regulação, ela vem ali para se adaptar ao que o mercado está fazendo e regular produtos e temas e questões que estão crescendo muito, como hoje é o caso do stablecoin. Então, ali se tem um pouco dessa preocupação. Stablecoin é algo diferente do que está na lei de mercado de ativos virtuais? Sim e não. Ela é, de fato, um bicho diferente. Precisa de uma lei? Há aqueles que dizem que sim, e as leis, normalmente, elas são introduzidas no Congresso por provocação dos players, enfim, com alguns interesses da própria população. Então, assim, os projetos que surgem, eles não surgem do nada. Então, são preocupações que foram levadas ao legislador e que aí você tem um descompasso de interesses que é, vamos deixar isso no Banco Central e na esfera, Banco Central e CVM, né, porque tem uma bola dividida ali, na esfera regulatória, onde você tem uma agilidade melhor para se adaptar, deu certo, muda, não muda, como foi feito no mercado de pagamentos, que se a gente vê a quantidade de alterações que teve de 2013 para cá é enorme. Ou vamos fazer por via legislativa e tornar esses princípios, essas diretrizes mais limitadas. E aí que gera um pouco. Então, veio a limitação, dando um exemplo ali, tem o projeto de lei de stablecoin, mas tem um projeto ali que acho que tem 2 ou 3 artigos sobre a limitação da autocarteira. O mercado reagiu de forma muito forte, o Congresso fala, você não pode limitar. Mas aí não teve, aí a pergunta que eu não tenho a resposta, teve a discussão com o Banco Central, por que você está limitando? É de fato a intenção limitar? Porque o que a gente ouve do DEREG, e tem sido a postura deles desde quando a regra saiu, colocamos a limitação como uma provocação, porque nós não temos a resposta, nós soltamos as perguntas do edital 97, não veio uma resposta, então colocamos essa limitação, porque a limitação gera uma provocação, né? E aí estamos trabalhando e hoje já temos ali, seguindo nesse sentido de que não deve haver de fato uma limitação, mas que estamos trabalhando ali qual vai ser o arcabouço mais adequado. Perfeito. Então, é um pouco curioso. O legislador ele tem preocupações com tudo que tem uma reação muito forte do mercado, de players que vão lá e falam, não, o Banco Central não pode fazer isso, toca uma lei, porque daí ele não vai realmente poder fazer. E aí tem o outro lado de quem trabalha com regulação há muito tempo, fala, eu não quero uma lei tão limitadora e tão específica, porque hoje é autocarteira, amanhã é a carteira XYZ, que nem foi inventada ainda. Então, não queremos nada na lei tão pesado e tão fechado, queremos princípios. Por quê? Porque aí você consegue trazer a tecnologia lá, conversar, muda, ajusta, como se você for pegar ali todas as alterações que tiveram nas regras que saíram em 2013 junto com a do mercado de cartões, tem dezenas, se bobear centenas de alterações já nessas regras que foram sendo adaptadas ao longo do tempo. E funcionou muito bem, né? Colocou o mercado de cartões brasileiro num nível de evolução e de complexidade como poucos. Então, a gente vê isso de uma forma positiva. Isso tudo para dizer que os interesses, eles são provocados pela reação do público às regras e provocações realmente de players e da população em geral. E há duas vertentes. Queremos a limitação da lei, não queremos a limitação da lei. Eu, particularmente, sou da vertente de uma lei mais principiológica do que uma lei mais fechada, porque a gente viu isso funcionar muito bem. Mas a gente sabe que existe ali uma representação do Congresso que faz sentido, e aquela discussão foi exatamente para falar, vamos sentar todo mundo aqui, conversar, e entender de onde vem, do que não vem, precisa de uma lei, não precisa, talvez precise de um ponto, por exemplo, patrimônio segregado, é um tema que tem que ser feito por lei, o regulador não tem poder para criar
o patrimônio patrimônio de afetação, que tem aquele efeito na lei de falência. Então, eu preciso que o legislador faça isso. Seja, se eu quiser, né, vamos assumir ali que tem uma posição muito mais forte a favorável, né, e o próprio Banco Central é favorável, ele não pode fazer, ele precisa que o legislador faça isso por ele. Enquanto algumas outras coisas, essa flexibilidade ela é mais benéfica. Então... Maravilha. E eu concordo muito com essa perspectiva, eu sou a favor mais de que a regulação ela se dê até de forma infralegal, porque quando você estipula regras em âmbito legislativo, eu acho que em âmbito legislativo é muito melhor a gente ter base principiológica, construir essa base principiológica, porque se você regula com especificidades a nível infralegal, os ajustes são feitos de uma forma muito mais rápida. Não tem todo aquele processo legislativo para a gente construir esses ajustes, realizar pequenas correções de texto. Então, eu acho que essa norma infralegal seria melhor e você consegue atualizar ela de forma muito mais fácil também, porque a gente está lidando, no final das contas, com uma tecnologia que evolui a cada dia e se dinamiza numa velocidade difícil do direito ou da regulação conseguir acompanhar. E você fica também, só complementando, menos sujeito a movimentos políticos e a interesses políticos nessas mudanças, porque a tecnologia está indo. Então, quando você está num âmbito infralegal ali, é algo muito mais técnico. Então, você consegue trazer uma objetividade maior nas discussões. Essa é a verdade, né? Sim. E é muito mais rápido. Você também trouxe um ponto que é muito polêmico, que é a parte da vedação à autocustódia. E aí eu queria me aprofundar um pouco nesse tópico, porque eu acho que é o que mais reverbera no nosso meio. Poxa, como assim? E os reflexos também disso. Porque, de uma forma ou de outra, a gente está limitando a liberdade do investidor de ter esse tipo de ativo e fazer a guarda desse tipo de ativo com ele, da forma que ele se sente mais segura. E também, se a gente pensar em outro aspecto, em outra face, né, outra vertente, veja, de alguma forma a gente vai estar afetando a liquidez do mercado. Por quê? Se a gente comparar também com outros ecossistemas, teve uma proibição de bancos e instituições financeiras na Nigéria, em 2021, para que essas instituições fizessem liquidação de ativos digitais, tivessem ali, tocassem em ativos digitais de qualquer forma. O que aconteceu? Uma evasão. Quando você traz uma limitação nesse aspecto, a tendência é que não deixe de existir a tecnologia, ela vai continuar aí. O que a gente vai ver é uma migração, e lá o que aconteceu foi uma migração. Criou-se a negociação, ela continuou existindo, mas no mercado que era à margem do regulador. Então, foi meio um efeito ricochete. O legislador provavelmente tentou ali mirar em um determinado alvo e, de forma reflexa, ele se afastou ainda mais de regular e ter o controle, ter a fiscalização, ter a transparência do ecossistema. E eu acho que um aspecto também muito parecido aconteceu na China, com também a vedação, não deixou de os chineses adotarem. Eles buscaram outros subterfúgios regulatórios, aí teve uma arbitragem regulatória para continuar utilizando. Então, eu queria que você ponderasse um pouco mais, trouxesse esses aspectos com relação a essa vedação da autocustódia. O que você enxerga nesse aspecto, nesse ponto? Então, e esse acho que dá um outro exemplo aqui, né? Teve a questão da New York License. Eu lembro em 2013, o estado de Nova York foi o primeiro a criar uma licença para as exchanges de cripto. E era uma licença super travada. O que aconteceu? Pouquíssimos entidades se registraram lá, migraram para outros estados, né? Que a legislação lá é um pouco diferente daqui, né? Ela é estadual. Você tem a legislação federal, mas você tem muito forte lá a legislação estadual. E, basicamente, as entidades escolheram por não se estabelecer em Nova York, porque não fazia sentido. Então, esse é um dos argumentos que a gente leva realmente para o regulador aqui, e eles entendem e têm essa preocupação da existência de um mercado paralelo. Então,
você vai trazer essa limitação? Vai deixar de existir autocustódia? Não. Vai acontecer autocustódia e você não vai enxergar, porque você está proibindo que as entidades que você enxerga atuem com esses players. Eles vão negociar entre eles e você vai ter todo um mercado paralelo ali desenvolvido, criando um risco muito maior. Então, eu concordo 100%. Esse é um ponto, inclusive, que diversos players, e a gente sempre conversa sobre isso, levaram, né? Se você vai lá nas respostas das consultas públicas, escreveu isso algumas vezes. E o regulador, nas conversas, né? Acho que a última conversa que eu tive com eles tem umas 2 semanas, foi logo depois daquele evento, entende esse ponto, e eles voltam na questão, entendi, mas o que eu faço? Porque eu vejo a autocustódia, a autocarteira, como um risco exacerbado de lavagem de dinheiro e de um mercado paralelo ali de câmbio. Porque o que eles não querem também é você ter a movimentação de divisas sem ter algum tipo de reporte para você ter controles de entrada e saída de capitais do Brasil, como já está acontecendo hoje com o mercado de stablecoins, porque você não reporta essas operações, né? Você não tem um controle ali do regulador da conversão de moeda e você passa a não ter um controle ali de divisas, de entrada e saída de divisas. Isso gera efeitos econômicos, eu não sou economista, mas a gente sabe que gera efeitos econômicos ali importantes para o governo. Então, existe sim essa preocupação, política monetária e etc. E a discussão deles eu não quero que as autocarteiras sejam usadas para esse fim, para que ninguém nunca mais faça uma operação de câmbio na vida. Então, acho que o primeiro ponto que eles fizeram, olha, eu não estou te proibindo fazer operações com stablecoins, reais ou em dólares, mas você vai ter um registro que não é uma operação de câmbio, mas vai ser mais ou menos parecido com o registro das operações de câmbio, vai ser uma coisa nova que eles vão criar. Então, a gente fala que a ACAN, né? A ACAN é a comunicação que se faz para o Banco Central quando faz uma operação de câmbio. Eles vão criar uma versão ali 2.0, 3.0 disso para o mercado de cripto, para que você saiba, tá entrando, não tá saindo divisa. E aí a discussão se eu permito a autocarteira, a autocustódia, eu consigo ter esse controle? A visão era, não consigo. Eu não consigo ver para onde o dinheiro vai, não consigo pegar, mas algumas das coisas que a gente levou para o Banco Central de players estrangeiros e que mostrou foi, não, você consegue, porque essa carteira ela é tratada da mesma forma de uma carteira regulada. Então, você consegue sim enxergar, você consegue travar a carteira no sistema, você consegue, algumas stablecoins, você trava ela e você queima as stablecoins e você remite elas para um sistema judiciário, polícia, se tem um indício de lavagem de dinheiro. Então, existem formas que, na verdade, você não conseguiria fazer com dinheiro. Então, algumas dessas informações e tecnologias que não tinham sido levadas para eles ainda, estão ajudando no sentido de falar, olha, entendemos o porquê você quer proibir, mas você não precisa proibir, dá para fazer dessa forma. E o que a gente tem ouvido, né, a postura deles tem sido, estou entendendo, gostei, estou entendendo que não preciso proibir, agora estou trabalhando em qual vai ser essa outra forma, preciso que vocês venham conversar novamente. Então, a gente está num momento agora que os players estão sendo chamados de novo para conversar com o DEREG, aí é sempre DEREG e DENOR, né, sempre tem a dobradinha, novamente, para tirar mais dúvidas, como funciona, como não funciona, mas todo mundo faz isso. Então, será que para ter uma stablecoin aqui no Brasil, eu preciso impor essa limitação? Putz, mas as stablecoins não são limitadas aqui, não faz sentido. Então, é um quebra-cabeça ali de entender que tem players que fazem dessa forma, funciona, resolve o problema. Outros fazem de outra forma, resolve de outra forma. Como que eu crio uma regra com alguns requisitos ali, talvez alternativos, para trazer essa segurança e permitir esse tipo de operação? É esse o quebra-cabeça que eles estão na mão. De novo, eu falei, eu gosto de regulação, pesquiso sobre isso, não é fácil. Tá no lugar deles ali seria um desafio muito grande. Então, eu acho que o direcionamento dessa questão da autocustódia é não proibir, mas entender sim. E aí já fica aqui o convite, né? Quem aqui estiver ouvindo e tiver soluções tecnológicas, políticas, etc., para resolver esse problema da autocustódia com essa cabeça de evasão de divisas, não é nem evasão de divisas, né? Mas
falta de controle de capitais, né? Para você ter esse controle, tem tanto dinheiro no Brasil, tanto dinheiro fora, entrando, saindo, conversão de moeda local em moeda estrangeira, né? Que é uma questão de política monetária muito importante. E prevenção à lavagem de dinheiro. Temos soluções para um ou para o outro? Marca uma reunião com o DEREG, eles vão querer ouvir, a gente sabe que eles estão pedindo para o pessoal levar, se precisar da ponte, eu posso fazer a ponte, posso dar uma mão. Eu acho que é muito importante para a gente chegar nesse resultado final, que é não ter uma limitação e uma regulação que realmente seja benéfica para todo mundo. Tá? Olha, hashtag fica a dica para quem é startupeiro, criar uma startup com relação a isso, porque onde há dor, há uma oportunidade também, né? Sempre. Então, se alguém desenvolver essa tecnologia, já tem um ecossistema, uma demanda aí existente. E como a gente vê a sua trajetória, você participa dos labs, e participou da construção de sandbox. O projeto do Drex é um projeto, para quem não sabe, é um dos projetos aí do Banco Central, na sequência do Open Finance, do PIX, é uma plataforma, uma infraestrutura de tokenização do sistema financeiro nacional, basicamente, em que a gente tokenizou tanto a nossa moeda, né, ali, nessa infraestrutura, o real, a gente tem um real digital e o real tokenizado, em que a gente tokenizou as reservas bancárias e os depósitos bancários. E qual a sua perspectiva, já que você teve essa participação ativa, do Drex, né, dessa infraestrutura que a gente está desenvolvendo, a gente está aí tentando encontrar uma solução de privacidade que se adeque, né, a todas as demandas que o Banco Central tem para esse projeto, e as stablecoins. Eu tenho particularmente, eu tenho uma opinião no sentido de que não tem conflito entre... cada coisa é uma coisa diferente, e eu, inclusive, acredito que essa infraestrutura do Drex, e tendo o real digital e o real tokenizado nessa camada já em blockchain, a gente vai ter uma esteira muito mais fácil para converter esse real para stablecoin e ter esses fluxos financeiros acontecendo a nível cross-border. Eu acho que, na verdade, o Drex e o projeto, quando implementado, ele potencializaria o uso de stablecoin, e a gente entraria num novo patamar a nível de transferências financeiras. Qual a sua percepção com relação a Drex e stablecoin? Concordo 100%, Nath. Acho que eu escrevi um paper em 2020, que eu ainda não publiquei, porque precisa terminar, e você manda para o jornal, volta, que era exatamente CBDCs e stablecoins, né? Se elas podem coexistir ou não. E eu sou 100% de acordo com a sua opinião. Eu acho que as stablecoins, elas vão coexistir por muitos anos aí com as CBDCs, e elas realmente vão ser potencializadas. Talvez chegue em momento que, se em algum momento a economia global, todos os países, tiverem suas próprias CBDCs, elas interajam diretamente uma com a outra, e aí talvez as stablecoins se tornem obsoletas, tá? Mas a gente está falando, não sei, é uma realidade utópica, sinceramente. Eu não acho que isso seria nem algo que a gente veria na nossa tempo de vida, tá? É algo que a gente está falando de uma mudança global que está acontecendo aí, e relativamente rápido, mas quando a gente fala em âmbito global, não é só as grandes economias, seria geral. Porque a stablecoin, ela sempre vai suprir aquele, além de ter alguns usos específicos no próprio mercado, ainda que você tenha uma CBDC no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, ela supre alguns buracos, né? A nível global, sempre vai ter algum lugar que vai precisar de uma outra forma de transferência. Eu vejo essa coexistência ali, as stablecoins se tornando obsoletas, um futuro utópico. Talvez a gente tenha outra coisa que vai acontecer. Isso eu acho muito provável. Eu acho que as próprias CBDCs, stablecoins, tudo que a gente vê hoje, vai ser substituído por algum outro bicho daqui a um tempo, que a gente não sabe ainda qual é, mas que vai ser uma evolução natural do que a gente tem hoje. Seria como o blockchain é o Bitcoin 2.0,
a gente vai ter a stablecoin 2.0, a gente vai ter as CBDCs, e o Brasil, ele está realmente, né, por essa questão de um banco central e uma economia muito focada em inovação, né, e uma grande, uma adoção tecnológica muito forte de inovação, veio o projeto do Drex. Aí eu lembro quando saiu o projeto, vai lançar no sábado de 2014. Eu falei, não vai, gente, não vai. Assim, legal, lindo, gostei da ideia, mas não vai, demora. A intenção é ótima, é bonito, mas assim, os testes para algo dessa proporção, a primeira vez que eu falei sobre algo que se tornou o Pix foi em 2016, que eu participei de uma conversa. Então a conversa já vinha rolando há muito tempo. Então, esse tipo de inovação nessa proporção, elas demoram, e é normal demorar. E a gente quer que demore, porque daí a gente tem um Pix, que é exemplo para o resto do mundo. Nos Estados Unidos, eles têm o FedNow, que eles não conseguem fazer funcionar. Não funciona. Eles têm o Venmo, né, que é privado, o Zelle, que é privado. O Zelle, ele é, inclusive, integrado nos bancos, que nem o nosso Pix é integrado no banco. Mas é uma empresa privada. O sistema governamental não pegou, não funcionou, eles não conseguem fazer funcionar. Então, para você ter algo, você tem testes, você tem períodos, e é uma mudança muito grande, né? Inclusive que vai exigir mudanças na lei, que para o Pix, por exemplo, não precisou, né? Então, eu vejo, sim, primeiro, Drex, é algo que a gente vai ver acontecer? Eu acho que sim. E ele vai puxar, né? Ele só vai funcionar, né? O real tokenizado, né? Não o real digital das reservas bancárias. Mas o real tokenizado, ele vai ser acompanhado por um projeto de tokenização da sociedade como um todo. Então, dos títulos de propriedade, seja de carro, de imóvel. Então, você vai ter ali uma tokenização da sociedade, algo que o Banco Central já está olhando, e, enfim, a gente vem conversando muito, Banco Central, CVM, outras autoridades, cartórios, está todo mundo olhando para esse movimento de tokenização, porque o real tokenizado, né, que é aquele que vai ser o nosso depósito ali para ser usado como um token, ele vai funcionar muito bem se o meu carro, a propriedade do meu carro também é tokenizada, e eu faço a troca ali no smart contract. Fica lindo. Propriedade do meu imóvel. Seja lá o que for, a bolsa que eu vou comprar no shopping, a conta de luz que eu vou pagar. Então, você tem ali uma evolução da sociedade que precisa acompanhar para o Drex, enquanto projeto que está sendo desenhado no sistema financeiro, funcionar. É muito diferente do Pix, porque o Pix ele funciona na economia que a gente já tem hoje. O real, a beleza do real tokenizado, se ele vem acompanhado dessa atualização da sociedade também, né, essa evolução, ele funciona e traz uma segurança em termos de título, propriedade, tudo, que é muito bonito, mas que vai levar tempo. Assim, não são mudanças óbvias. Então, eu acredito que vai acontecer, e durante todo esse tempo, sem dúvida, as stablecoins, elas preenchem um buraco importante, vão continuar preenchendo, e aí a gente vai, isso eu estou falando só da sociedade local, porque aí você vai continuar tendo essa segunda camada, né, usando o que a gente faz hoje com as stablecoins, para as transferências internacionais. Que pode ser que seja um momento, você troque CBDCs entre países, lindo, mas também demora, você precisa de uma adoção global de um sistema totalmente novo. É quando a gente saiu do sistema ouro para o papel moeda. Assim, a gente está falando desse tipo de mudança, é uma coisa grande, demorada, a nível global, e que enquanto a gente não chegar nisso, se a gente algum dia chegar, você tem esses outros mecanismos que funcionam e suprem os buracos, e que são extremamente importantes para a evolução da sociedade. Fantástico. E eu acho que essa questão da moeda, ela está muito atrelada ao poder, à soberania do país. É muito complicado quando você toca em alguns tópicos que envolvem a soberania do país, a bandeira, o território. Então, assim, a moeda é aquilo que existe um apego. A gente caminha enquanto sociedade globalizada para unificação de tudo e uma conexão, né, internacional. Hoje a gente está relativizando as fronteiras cada vez mais, porque a tecnologia proporciona isso, e o caminho, eu acho que natural da tecnologia financeira é conectar todo mundo, mas tem países, por exemplo, nos Estados Unidos, já declarou que não vai ter uma CBDC, recentemente, pelo menos aí eu vi algumas declarações. Então,
até a gente chegar nesse conceito de um sistema único global com CBDCs, eu acho que demoraria muito. Utópico, Então, é um caminho ainda árduo, e eu acho que realmente no caminho vai demorar bastante. No caminho vão surgir muitas outras coisas a nível de tecnologia financeira que hoje seriam utópicos a gente cogitar. E a gente vai aprendendo, né, Alessandra? É isso. Por isso que o que a gente faz é tão legal, né? A gente está sempre correndo ali atrás da inovação. Exatamente, a gente está aqui tentando montar um quebra-cabeça que nem sei se todas as peças ainda estão na mesa para a gente encaixar. Muito obrigada, Alessandra, pelo convite. Viu? Eu deixo aqui o convite para todo mundo participar amanhã. Ainda tem muita coisa para a gente debater. A consulta pública 111 é extensa e a gente vai continuar esse bate-papo amanhã com outros especialistas. Muito obrigada, Alessandra. E obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. E boa noite para todo mundo. Vejo vocês amanhã.